Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também os demais irmãos e irmãs, membros de outras igrejas cristãs, evangélicas, amigos, amigas que nos assistem agora. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, aqui da Primeira Igreja Batista em Penápolis. Eu quero conversar com você sobre um paradoxo que eu tenho observado na sociedade que vivemos. E parte do seguinte princípio: demanda ou contentamento. Demanda ou contentamento. Eu vou explicar. Eu precisei ir ao escritório da nossa igreja e lá nós temos uma funcionária, a irmã Beatriz, e agora tem também uma outra irmãzinha, a Thalita, que está começando o trabalho. A Beatriz vai nos deixar, né? E estávamos ali conversando sobre algumas situações da vida, do dia a dia, das mudanças que a sociedade tem influenciado. E é interessante, estava eu ali, né, já mais maduro, já como se diz na terceira idade, a Beatriz, que ainda jovem, né, chegando na meia idade, mais casada, tem suas duas filhas, e a Thalita, que é uma jovem ainda, 18 anos, acredito, está ali. Então cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma maneira de olhar. E eu colocava para elas que na minha juventude, adolescência, juventude, até quando casei, já jovem e tudo mais, nós não tínhamos tanto peso de demanda, nós não tínhamos essa influência de demanda social criada que nos impõe algumas necessidades que, se a gente parar para pensar, na verdade, não são necessidades nossas, elas são geradas, criadas pela sociedade na perspectiva de produzir, de gerar uma demanda de mercado. E aí a gente conversava sobre isso, algumas coisas engraçadas, outras coisas a gente sabe que melhorou muito e tal. Mas a conclusão que chegamos é que não é de assustar e não é de espantar que vivamos no século XXI numa sociedade altamente frustrada, desencantada. Aquilo que Max Weber escreveu há muito tempo atrás sobre o desencantamento da sociedade com o mundo, com a vida, é uma realidade hoje. Lógico que guardadas as proporções de época, né? Lá era a transição do fim do período da industrialização, o início do capitalismo, e hoje é uma transição amalucada de um capitalismo voraz para um consumismo de demanda. Porque a ideia hoje não é produzir emprego e riqueza. A ideia hoje é produzir necessidade para o povo gastar, ou seja, é gerar expectativa de consumismo. E aí então tudo gira em torno disso e tudo é muito mais caro e todo mundo ganha dinheiro. E você vai dizer, não, mas as pessoas precisam da profissão, as novas profissões. Bom, no final tudo demanda. Porque a demanda é justamente essa ideia de criar uma expectativa de necessidade até de coisas que não se tem necessidade. Algumas leituras na área de marketing, se você fizer, você vai ver que o indivíduo diz, eu não estou preocupado com o que as pessoas precisam, eu vou dizer para ela o que elas precisam comprar. E aí eu me deparo com a verdade, olhando para esse paradoxo, demanda versus contentamento, com o texto de Filipenses capítulo 4, e eu quero destacar os versos 10, 11, 12, 13. Filipenses capítulo 4, os versos de 10 a 13. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escrevendo para nós: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo.
Não estou dizendo por isso que esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. Esse verso 13 é muito usado e infelizmente hoje em dia ele está sendo muito usado numa perspectiva muito mais humanista, egocêntrica, na busca de prosperidade do que de passar uma dificuldade. Você não vê ninguém dizendo que descobri um câncer, estou feliz e eu vou vencer e eu vou superar mesmo que eu morra, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você vê o indivíduo dizendo, eu quero comprar um carro, uma casa, conseguir um emprego melhor e eu vou conseguir porque tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a demanda venceu. O contentamento. Característica da sociedade. Nós temos que aprender a lidar com isso e a sobreviver em meio a esse caos. E como? Eu acredito que Paulo está ensinando para a gente aqui. E o primeiro desafio, o primeiro ensinamento que ele coloca é a necessidade de uma mudança de perspectiva. Nós temos que aprender a olhar as coisas pela ótica correta, da maneira certa. Veja aí o verso 11, né? Ele diz, olha, eu não estou dizendo qualquer coisa que eu tenha dito até agora porque eu estou necessitado. Eu estou dizendo porque eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. A visão dele mudou. A perspectiva dele mudou. Se aquilo que era necessidade e era motivação para falar, para justificar alguma coisa, ou até para reclamar, ele diz, não, agora eu falo porque eu aprendi, eu me adaptei. É interessante que a palavra que aparece no original é a ideia de ter sido iniciado, tal qual um discipulado numa religião qualquer, onde você é iniciado para aprender o básico daquilo que você precisa aprender para a sobrevivência. E aí ele diz, olha, irmãos, existe necessidade, eu sei o que é necessidade. Agora, eu aprendi a adaptar-me diante dessas necessidades. Então, ou seja, mudança de perspectiva. Não é mais a demanda que orienta a minha relação de necessidades. Eu não necessito mais daquilo que a sociedade, o mundo, o mercado diz que eu necessito. Eu aprendi a necessitar daquilo que Deus me dá a condição de ter. Eu necessito só daquilo que eu posso alcançar, seja pelo meu trabalho ou seja pela bênção de Deus. Então mudou a perspectiva. E a ideia aqui de ter essa mudança de perspectiva é justamente porque ele disse, olha, se eu tenho muito, eu consigo estar feliz. Se eu tenho pouco, eu sei como me satisfazer com esse pouco. Eu não vivo em função do que eu não tenho. Eu procuro aproveitar da melhor maneira possível aquilo que eu tenho. Outra coisa importante é justamente esse aprendizado. E aí o apóstolo Paulo vai colocar para mim e para você o seguinte, olha, você tem que mudar a perspectiva e você tem que aprender em qualquer situação. Porque aprender só quando está tudo bem, eu tenho dinheiro, aprender a aplicar no banco e economizar é fácil. Eu tenho pouco dinheiro, não tenho quase nenhum. Aprender a economizar para conseguir pagar as contas em dia é o desafio. Justamente na sociedade em que vivemos, onde a demanda, os encartes de promoção, as propagandas no rádio e na televisão dizem pra gente o que a gente precisa comprar. E aí ele diz, não, tem que aprender tanto para o bem quanto para o mal, tem que aprender no muito ou no pouco. Tem que aprender tendo bastante, sobrando para guardar, e tem que aprender tendo pouco, guardando para não faltar.
Eu não sei se você consegue entender. Eu vou repetir. Paulo diz: temos que aprender a, tendo muito para guardar, e temos que aprender, tendo pouco para não faltar. Mas em qualquer das situações temos que aprender. É isso que ele diz. Eu sei, verso 12, veja aí. Eu aprendi. Ele usa essas palavras. No início do verso 12 ele diz: sei o que é passar necessidade. E aí, lá no meio ele diz: aprendi o segredo de viver contente. Ou seja, nas duas circunstâncias eu aprendi. E agora, independente da condição que eu estiver, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei o que é certo fazer. E aí ele diz: eu sei quando tenho para ser saciado, e eu sei também quando não tenho, e eu tenho que me contentar com aquilo que eu tenho, me dando por satisfeito com aquilo que eu tenho, apaziguando o meu coração para que eu possa ser feliz, ser contente, estar alegre com o que eu tenho e desfrutar isso. Ou seja, não é a demanda que conduz à alegria, à felicidade, ao senso de realização dele, mas o aprendizado. Minha perspectiva mudou e agora eu aprendo nas circunstâncias, e aí eu não vivo mais em função do que os outros têm, eu não vivo mais em função daquilo que a sociedade diz que eu preciso ter. Eu vivo em função daquilo que eu tenho e aproveitando o que eu tenho da melhor maneira possível, porque foi isso que Deus me deu, é isso que está nas minhas mãos e é com isso que eu vou alegrar o meu coração e cantar louvores ao meu Deus. O contentamento venceu, a demanda foi derrotada. Por fim, eu observo nesse texto justamente o famoso verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho um pastor conhecido, trabalhava na faculdade, Universidade Mackenzie, e a gente se encontrava algumas vezes quando eu estudei lá no Mackenzie, e ele era psicólogo, além de pastor, ele era psicólogo e trabalhava lá. E como psicólogo, às vezes, ele dava palestras e eu pude ouvir algumas e as pessoas diziam assim: pois todo mundo gosta de recitar, ele falava, né? Todo mundo gosta de recitar Filipenses 4:13, aí todo mundo já começava e falava no auditório, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele dizia: então, você também pode ter depressão, por que não? Você também pode ter dificuldade financeira, por que não? Você também pode ter uma doença grave na família, por que não? Você não pode todas as coisas naquele que te fortalece? Ou você só pode o que te interessa, ou você só pode o que responde e atende a demanda, ou você só pode aquilo que te deixa feliz. E é justamente esse desafio que ele coloca no verso 13. Irmãos, olha, minha perspectiva mudou. E eu não olho a minha vida e a minha necessidade mais pela demanda. Eu olho por aquilo que Deus me abençoa e me permite ter. Queridos, eu aprendi, tanto na fartura quanto na necessidade, a satisfazer o meu coração e a não deixar que a demanda crie angústia, crie tristeza, frustração. Então eu sei viver bem quando tenho muito, guardando, e quando tenho pouco, também guardando, para não faltar. Eu guardo porque posso guardar e guardo para não faltar. E aí ele diz: sabe por quê, queridos? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu tenho muito, eu estou contente. Se eu tenho pouco, eu também estou. Paulo havia sido ajudado mais de uma vez pela igreja dos Filipenses. O texto bíblico lá no livro de Atos vai mostrar isso para a gente. E na segunda carta aos Coríntios ele menciona também essa questão de ter sido de alguma forma auxiliado pela igreja dos Filipenses. Mas aí ele diz: agora, queridos,
Eu fico feliz com a ajuda que vocês têm dado para mim. E eu estou numa condição hoje favorável. Mas mesmo quando eu passei por uma situação de penúria, e hoje eu estou feliz, eu estou contente, meu coração está em paz diante de Deus, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter e posso não ter. Porque não é a demanda social que gera em mim essa alegria. É justamente a convicção de que Deus está me sustentando. O meu contentamento não é gerado pelo fato de eu conseguir conquistar, comprar, adquirir aquilo que a demanda diz que é necessário. Mas o meu contentamento, a minha alegria, a minha paz, é justamente porque eu sei que tem um Deus que provê todos os meios e recursos e me sustenta, mesmo que numa gotinha ou num temporal. Mas Deus nunca deixa faltar aquilo de que eu realmente necessito para viver bem, contente, adorar, agradecer e louvar ao meu Deus. São lições que o apóstolo Paulo está nos dando. O próprio Deus nos capacita pelo seu sustento e provisão para que a gente possa viver contente, satisfeito com aquilo que Ele nos dá. Como é que está o seu coração? Como é que está aí essa questão na sua vida? A demanda está vencendo ou o contentamento está sendo vitorioso e derrotando a demanda? Querido, mude a sua perspectiva. Não olhe as coisas a partir daquilo que você pensa que necessita ou que a sociedade diz que você precisa. Se você tem muito, aprenda a administrar bem o que tem, para honrar a Deus com a mordomia cristã. Se você tem pouco, aprenda a mordomia cristã para honrar a Deus, apesar do pouco que tem. E creia, quem sustenta a sua casa, quem derrama bênção sobre você, não é a sociedade com as suas demandas, mas o Deus que em Cristo Jesus nos faz mais do que vencedores, que nos garante poder superar todas as situações, porque é Ele, o Deus do céu, que nos fortalece. A minha oração agora, em nome de Jesus, é que o Senhor te dê sabedoria, iluminação do Espírito Santo, para que você, se até agora tem sido escravo das demandas do mercado, da sociedade, consiga enxergar que Deus tem muito mais do que o mundo pode oferecer e dar contentamento ao seu coração. Não importa se é pobre aqui na terra, porque o desafio é ser rico na presença de Deus. Não importa se é rico, milionário aqui na terra, e no final ser um pobre, miserável na presença de Deus. É Deus que nos sustenta. É Deus que derrama a provisão na sua casa, na minha casa. E é Ele que deve conduzir, direcionar as nossas necessidades, a fim de que Ele mesmo supra todas elas, para o louvor e glória e honra do seu nome e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro abençoando a tua vida e a tua casa e a tua família, e profetizando as bênçãos, a provisão de Deus, a prosperidade de Deus sobre o seu lar. E oro assim por fé no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Levante suas mãos, adore o Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir.
Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar Ansioso, se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa a circunstância, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança